o valor da resistência com o multímetro, que é uma coisa que vocês vão ter que fazer na aula presencial, tá? Resistência, ela é medida em ohm, tá? É a unidade de resistência padronizada pelo SI. A gente também já falou sobre o SI, é o Sistema Internacional de Unidades. E ele é simbolizado pela letra grega ômega, que é esse símbolozinho que está aparecendo aqui para vocês na tela, tá? E estudamos na aula passada também múltiplos e submúltiplos. Então, os múltiplos e submúltiplos do ohm mais usados são, nos múltiplos, o mega-ohm e o quilo-ohm, representado por M ômega e K ômega, e os submúltiplos é o miliohm e o micro-ohm, tá? Então, coloquei uma tabelinha aqui com os múltiplos e submúltiplos mais utilizados para a resistência. E aqui está meu circuitinho. No meu circuito, pessoal, eu tenho aqui, ó, isso é um circuito pronto, tá? Um circuito funcionando. O que é que eu preciso para montar um circuito? Eu preciso de uma fonte que gere tensão. Essa fonte, normalmente, tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo. Esse lado, a gente desculpa, vai ver que pode ser fixo ou ele pode estar variando constantemente. Tenho que ter um caminho para os elétrons passarem. E aí eu tenho que ter uma carga, né? Que nesse caso a minha carga é a lâmpada. É o que o meu circuito vai alimentar. Os elétrons, eles saem do positivo para o negativo. E a lâmpada nesse meu circuito, ele está funcionando como a resistência. O que é que acontece com a lâmpada? Ela vai acender. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse elétron que passa pela lâmpada, ele vai deixar de ser elétron e vai se transformar em fóton. É o fóton que emite luz. Então, aquela corrente, quando passa pela lâmpada, uma parte dela vai ser consumida pela lâmpada, vai deixar de ser corrente elétrica e vai se transformar em fóton, ou seja, energia luminosa. Tem um efeitozinho aqui, mas eu acho que aqui não passa. Ok, todo mundo conseguiu entender o conceito de resistência e o circuito? Ok, beleza, pessoal. O resistor é o componente, é um dos componentes mais utilizados para a eletrônica. Ele pode limitar, diminuir ou dividir o valor da corrente ou da tensão, tá? Como eu já falei, o resistor tem a característica da resistência. Para fazer uma analogia, eu coloquei esse desenho aí. Então, vamos imaginar um cano de água. Se o cano está todo inteiro, vai passar o máximo de água que ele suporta. Mas imagina que eu amassei bem no meio do cano. E aí, o que é que vai acontecer? Naquele momento, naquele local que foi amassado, vai passar menos água e depois o fluxo vai se tornar menor. É isso que o resistor faz com a corrente. Mesmo que venha uma corrente alta, o resistor vai dar aquela quedinha naquela corrente, vai dizer assim, ó, vai com calma que eu tô aqui para empatar a tua vida. E aí, após o resistor, a quantidade de corrente no circuito, ela vai ter aquela queda, tá? Lembrando, pessoal, que eu não posso colocar qualquer valor de corrente em qualquer resistor. O resistor, ele oferece uma resistência limitada, tá? Se eu colocar uma corrente mais alta do que o resistor aguenta, eu vou queimar, danificar aquele componente eletrônico. Então, para isso que servem os cálculos que vocês vão aprender. Próxima aula, aí já dando um suspense, já dando uma dica, a gente vai estudar as leis de Ohm. Nas leis de Ohm, a gente vai aprender a fazer a relação entre resistência, tensão e corrente, justamente para não vir a danificar nenhum componente eletrônico, ou para você saber dimensionar qual é o resistor que você vai usar corretamente no circuito. Resistores de alguns tipos, fixos, variáveis, fixos. Esse é um exemplo que eu mostrei para vocês. Deixa eu pegar o book aqui atrás comigo. Antigamente ele tinha carvão dentro. Hoje em dia ele tem filme metálico. E aí faz com que o tamanhozinho dele seja menor, tá? Tem alguns resistores que são feitos de fio. Esses resistores, eles são os fixos. E aí a norma dá uma simbologia para ele. Ele pode ser feito pode ser desenhado dessas duas formas que vocês estão vendo aí na tela, todas reconhecidas no Brasil pela NBR
125/21, tá? Então, em projetos, em circuitos, vocês podem usar os dois que vai estar atendendo a norma. E tem o variável, tem o reostato, tem o potenciômetro. Eu vou mostrar um potenciômetro aqui para vocês, ó, que eu trouxe. O potenciômetro, ele gira aqui, ó. Então, o valor da resistência, ela varia, tá? Esse meu potenciômetro é de 5 quiloohms. 5K corresponde a quanto? A gente viu que o K é 10 a quanto? Tá falhando muito a voz, Rodrigo. Os outros estão conseguindo me escutar direitinho? Natanael, sim. Geraldo, sim. Rodrigo, pode ser tua conexão. Quer que eu fale mais devagar? Tô falando muito rápido. Se eu falar mais devagar, ajuda. Diz pra mim. Graciele tá me ouvindo bem também. Eita, caiu. Rodrigo, eu acho que é a tua conexão. Deixa eu digitar aqui. Ah, tá ok. De vez em quando eu tuço, tá, pessoal? Peguei uma gripe, aí tô com uma tosse. Às vezes a falha pode ser minha tosse. Então, tenha um pouquinho de paciência, certo? Eu vou falar mais devagar. Se alguém não conseguir acompanhar alguma coisa do que eu tô falando, digita aqui no chat que eu paro e repito. Ok? Pode ser assim, combinado? Beleza. Então, ó, continuando. O potenciômetro, ele é muito usado em volume, naqueles interruptores que a gente instala na nossa residência, que você pode aumentar ou diminuir a luminosidade. Ele é colocado em vários locais onde a gente precise ajustar o valor da resistência constantemente. E aí vocês podem observar que ele tem 3 terminais, tá? Eu estou assim com esses condutores pendurados aqui que os meninos estavam usando na aula. Por que tem 3 terminais, Ju? Do meio para uma das extremidades, eu consigo girar e ter a variação do valor mínimo para o valor máximo. O que é que muda do meio para uma extremidade e do meio para outra extremidade? O sentido que aumenta e o sentido que diminui. Então, se você quiser aumentar o valor da resistência no sentido horário, você vai ligar com a extremidade daquele sentido. Se você quiser aumentar no sentido anti-horário, você liga com a extremidade daquele outro sentido, tá? E se ao invés de ligar o meio com uma das extremidades, eu ligar com uma extremidade no ventilador de parede e de teto também? Perfeito, Natanael. Se eu ligar uma extremidade com a outra, o que é que acontece? Aquele meu potenciômetro, que é um resistor de valor variável, ele se torna fixo. Então, se no circuito eu conectar as duas extremidades, mesmo que eu gire de um lado e do outro, o valor da resistência não vai alterar. É por isso que é importante saber, eu quero instalar um potenciômetro, vou pegar o exemplo do Natanael, lá no meu ventilador de teto. E aí, na hora de conectar, eu conectei os 2 terminais da extremidade. Eu vou girar para um lado, vou girar para o outro, meu ventilador vai ficar sempre lá, ó, loucão no máximo. Então, não pode, tá? Eu tenho que ligar, se eu quiser, para esta finalidade, uma das extremidades com o meio. E aí, o que altera, eu já falei, né? Um aumenta para o sentido horário, o outro aumenta para o sentido anti-horário. Ok, claro para todo mundo? Beleza. Estão gostando até aqui? Perfeito, pessoal. Então, tá aqui o potenciômetro. Lucas, conseguiu escutar a explicação do surreal? Minha gente, tô me achando, eu vou printar. Eu vou printar os elogios de vocês para mostrar para minha coordenadora que vocês estão gostando da aula. Eu só observando todo mundo aqui, hein? Não vai ficar me vigiando aqui para ver se estou dando aula certinha. Adorei, Natanael. Vou mandar o seu professor lhe dar um ponto lá na presencial, só pela babação. Ó, continuando. Lucas conseguiu ouvir? Eu não vi a resposta do Lucas. Olhe, vai até
umas 9h20, 9h30, porque eu fico aqui até as 10, aí eu termino de responder quem tem alguma dúvida ao web, tá? Beleza, Lucas. Se não entender, fala que eu respondo. Aí aqui, ó, o que eu já expliquei do potenciômetro, tá? Eu vou disponibilizar o material da vídeo passada e da vídeo de hoje para vocês, tá? Porque quem quiser passar o carnaval lendo já passa. Outros tipos de resistores variáveis é o trim-pot. O trim-pot a gente pode colocar no circuito, ele varia, mas ele é aquele que, assim, não mexe comigo o tempo todo. Eu ajusto o valor e deixo ele paradinho. Então, se vocês observarem, é bem pequenininho o local de fazer o ajuste dele. Você vai lá com a chavezinha de fenda ou uma chavezinha Phillips, faz o ajuste e pronto, não mexe mais, tá? Então, ele é variável, mas não é para ficar mexendo o tempo todo. Tem biografias que até chamam ele de ajustável. E tem o LDR. O LDR é um componente que a sua resistência varia de acordo com a luz que ele emite. Então, ele não tem localzinho de girar, não. A luz que incide nele é como se fosse um sensor. A quantidade de luz que incide nele faz com que o valor da sua resistência varie. Como eu falei, alguns resistores não têm o valor escrito no corpo e para isso a gente usa essa tabela, ó. Tabela linda, maravilhosa. Dica também, pessoal. E aí, essa dica, se eu fosse vocês, já instalava no celular para levar para aula presencial, tá? Tem apps na Play Store que deixa você usar o código de cores, coloca o código de cores no seu celular. E aí é legal, porque sempre que você estiver estudando, consultando, não precisa ficar carregando o livro sempre. Deixa eu ver uma aqui para dizer o nome para vocês. Tem um que o nome dele é Código de Cores de Resistores. Vai lá para quem tem Android, para quem tem iPhone, instala. E aí ele vai ajudar bastante, porque você consegue ver a cor do resistor, o valor daquele resistor. Já dá uma ajuda para estudar, para fazer os exercícios, tá? Então, ó, quem quiser pegar a dica, já instala o aplicativo no celular e quando for na presencial vai ajudar vocês, porque na presencial vocês vão receber resistores para montar circuito, tá? E aí tem que saber ler o valor, né? Vamos ajudar o nosso todo. Já baixou? Minha gente, tô adorando vocês. Amando todo mundo. Ó, vamos aprender a usar a tabelinha agora, tá? Deixa eu ver aqui. Eles conseguem ver o meu mouse se mexendo na tela? Não, né? Na apresentação. Não, agora tu pode riscar. Como é que eu risco? Aqui. Ah, nessa canetinha. Ah, massa. Aí, Aqui. com essa de cima. Aí ele volta. Ah, vocês estão vendo o meu mouse? Me ajudem aí. Código de cores de resistores, ou o nome do aplicativo é Hudson. Estão vendo meu mouse se mexer? Diz para mim, se não, então eu vou com a canetinha. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Pronto. Vou apagar aqui. Estão vendo agora o risquinho na tela? Já estou apagando ele. Tá, beleza. Vou rabiscar bem muito aqui, tá? Agora, existem resistores que tem 3 faixas, 4 faixas e 5 faixas, tá? Não tem muita diferença na forma da leitura dele, não. Vou começar com o de 4 faixas, porque é o mais comum. Cada listrinha dessa, ela tem uma função e sua cor representa um número diferente. No resistor de 4 faixas, a primeira e a segunda faixa, essas duas primeiras listras ou anéis, elas representam faixas, tá? As faixas são dígitos. Então, por exemplo, se eu olhar nesse resistor aqui, a primeira listra é o verde. Então, verde, se eu for olhar aqui na tabelinha, digam para mim qual é o número do verde. 5, isso mesmo, Jadir. Então, eu venho aqui, ó, vou escrever aqui do lado, Jadir, Guilherme, Rodrigo, é o 5. O segundo anel é na cor azul. Azul é que número?
6, então vou desenhar um 6 aqui, ó. Como é bonita a minha letra com o mouse. A terceira faixa, ela é o multiplicador. Então, esse valor que eu já tenho aqui, ó, de 56, que eu descobri com o verde e com o azul, eu vou multiplicar pelo que tem aqui. Então, se eu olhar aqui, ó, a terceira faixa é amarelo. Amarelo significa 10K. Vou dar uma outra dica para vocês. Amarelo, ele tá aqui, ó, ele é o número 4. Então, ao invés de eu multiplicar por 10K, eu posso vir aqui, ó, e acrescentar só 4 zeros no final do número. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou dar uma apagada nesse rabisco, vou digitar o número inteiro para ficar mais bonitinho para a gente ver, tá? Esse mouse não ajuda muito, não. Pronto, pra gente não perder muito tempo. Então, vai ficar aqui, ó. 5, 6 e 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu já sei o valor desse meu resistor, 560.000 ohms. Quando a gente não tem o símbolo do ômega para escrever o valor, muitas biografias, muitos fabricantes usam o R no final para entender que aquilo ali é de resistência, tá? Eu posso escrever 5.600 ohms, ou a gente já viu, né, que eu posso usar os múltiplos e submúltiplos. Então, posso dizer, se eu, desculpa, optar por usar o quilo é 10 a terceira. Então, só pelo fato de eu usar a letra K, ele deixa que eu esconda 3 desse monte de zero que eu tenho aí. Então, eu posso escrever 560 quilo-ohms, tá? Ou 560K. É a mesma coisa que os 560.000, porque K equivale a 1.000, certo? Tranquilo até aqui para todo mundo? Então, eu já descobri o valor desse resistor. Ju, faltou tu falar da última faixa. A última faixa, que é essa aqui, é a faixa prateada. O que é a faixa prateada? É a tolerância. É difícil eu fabricar um resistor exatamente com 560 quilo-ohms. Então, existe uma tolerânciazinha, onde esse valor pode variar para mais ou para menos, tá? Nesse caso aqui, o prateado é 10%, ó, mais ou menos 10%. Se eu tirar 10% de 560K, vai dar 56K. Então, eu venho aqui e faço a seguinte conta. 560 mais 56 e depois eu faço 560 menos 56, tá? 560 menos 56 dá 504. E 560 mais 56 dá 616. O que é que isso quer dizer na prática? Que na hora que eu for medir o resistor com o meu multímetro, se o valor dele der entre 504 e entre 616, aquele componente eletrônico tá bom, porque ele está dentro da faixa de tolerância. Se ele der um valor muito abaixo disso ou acima dessa faixa de tolerância, significa que aquele componente está danificado, certo? Então, é para isso que a faixa de tolerância serve. Deu para entender? O resistor de 3 cores, ele na verdade é um resistor de 4 cores sem a última faixa, que é o sem cor que a gente chama. Quando a última faixa ela é sem cor, significa que é uma tolerância altíssima, de 20%. Como a tolerância é muito alta, muita gente não opta por comprar esse tipo de resistor, porque quanto maior a tolerância, diminui a confiabilidade do componente eletrônico, tá? E o de 5 faixas, não tem 5 faixas aqui na tabelinha, mas ele existe. O de 5 faixas, o que muda é o seguinte, das 5 faixas, dos 5 anéis. O primeiro, o segundo e o terceiro anéis são dígitos, o quarto anel é multiplicador e o quinto anel é tolerância. Então, só para a gente entender a diferença, no de 4 faixas, primeiro, segundo anel são dígitos, terceiro multiplicador e quarto tolerância. No de 5, primeiro, segundo e terceiro são dígitos, o quarto é multiplicador e o quinto é tolerância. Então, o que muda do quarto para o quinto é porque o quinto ele vai ter 3 dígitos ao invés de 2 dígitos. Ficou claro para todo mundo?
Eu disse a Ana que eu ia printar. Eu perguntei se ela estava boa. Eu ia botando. Ótimo, sim. Mas, legal, gente. Vai, deixa eu Beleza, ainda bem que vocês estão entendendo, tá, pessoal? Aí eu trouxe 2 exemplos bem rápidos para a gente visualizar aqui, ó. Nesse resistor, ele é um resistor de 4 faixas. Então, a primeira faixa é marrom, preto, vermelho e a última é dourado. O marrom, ele equivale a 1, o preto, ele equivale a 0, o vermelho é a mesma coisa que eu multiplicar por 100. Então, ele vai dar, ó, 1 e 0 dos 2 primeiros dígitos e o 0 que eu acrescentei, ou seja, é um resistor de 1000 ohms. Como é 1000, eu posso substituir os 3 zeros pela letra K, então fica 1 kΩ, tá? Tolerância do dourado, se a gente consultar na tabelinha, é mais ou menos 5%. Então, eu calculei aqui embaixo, ó, de vermelhinho, como vocês podem ver. 5% de 1000 é igual a 50, então 1000 menos 50, 950, e 1000 mais 50, 1050. Então, se eu for medir o componente eletrônico e ele der entre essa faixa aqui, ó, de tolerância, significa que tá ok. Beleza, Jadir, vou repetir rapidinho, tá? Meu resistor marrom, preto e vermelho. Marrom e preto, 1 e 0. Vermelho eu vou acrescentar 2 zeros. Então, fica 1, 0, 0, 0. Ou seja, 1000. Meu resistor tem 1000 ohms ou 1 kΩ. É o valor dele. O último anel é dourado. Então, significa que ele tem uma tolerância de 5%. 5% de 1000 é 50. Então, 1000 menos 50, 950. 1000 mais 50, 1050. Se ele tiver entre essa faixa, na hora que eu for medir, significa que o meu resistor tá ok. Eu vou fazer um teste aqui, tentar fazer um teste aqui bem rapidinho com vocês, que eu quero espelhar a tela do meu celular, que eu quero medir o resistor. Ver se eu consigo de novo. Eu quero medir o resistor com um multímetro. Quero que vocês vejam. Eu falei ontem que aqui no Nordeste a gente usa o ditado, né? Matar a cobra e mostrar o pau. Eu tô doida para fazer isso, mas vamos ver se a tecnologia me ajuda aqui. Para a gente fazer isso. Só um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Tá, pra gente não perder no tempo. Deixa eu iniciar aqui, só para fazer um login rápido. Não sei se por essa câmera aqui eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar pelo menos um multímetro para todos vocês, tá? Enquanto eu vou tentando conectar aqui. Deixa eu fechar essa tela, colocar minha cara grandona. Tá todo mundo me vendo e vendo o multímetro? Foi um cálculo desde o começo. Repito, eu vou falar do multímetro e depois eu repito, certo? Beleza. Pessoal, esse aqui é o multímetro. Vocês vão encontrar com o multímetro na aula presencial de vocês também. O multímetro ele é um instrumento de medição e ele tem o nome porque ele mede várias coisas, várias unidades de medida, várias grandezas. Então, o mais comum é ele medir tensão, corrente e resistência. O equipamento específico para medir tensão se chama voltímetro, para medir resistência, ohmímetro e para medir corrente e amperímetro. O multímetro, ele tem dentro dele um voltímetro, um ohmímetro e um amperímetro. É muito metro, né? Esse aqui eu vou usar para medir a resistência. Deixa eu aproximar aqui. Estão vendo aqui, ó, o símbolo de resistência, o ohms.
o ômega. Bem moderno esse é bem chique. Eu peguei só para vocês. Eu não uso esse na sala de aula não, uso mais pebinha, mas vocês são VIP. Tá todo mundo vendo o símbolo de resistência? Deixa eu aproximar bem pertinho aqui, ó. Beleza. O que é que eu vou fazer com o multímetro? Eu vou girar aqui, ó. Vou selecionar esse valor, tá? Esse aqui, pessoal, ele é escala automática, tá? Tem alguns modelos que eles são mais antigos, que você tem que selecionar a escala que você quer medir. Você tem que dizer, eu quero medir em quilo, eu quero medir em médio, eu quero medir em ohms. Para esses, você tem que ter uma noção de quanto é o valor do seu resistor antes. Senão, você não consegue escolher a escala adequada. Esse meu, como o Nathanael falou, é mais moderno. Então, ele escolhe a escala automaticamente para mim. Desculpa, Henrique, tá conseguindo ver agora? Henrique. Isso, outro tem que medir diminuindo a escala. Você pode colocar na maior escala, se o valor não aparecer, você vai diminuindo até que o valor seja exibido na tela, tá? Muito bem, Nathanael. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar... Eu não consegui espelhar a tela do meu celular, tá, pessoal? Mas eu não quero ficar sem mostrar para vocês. Então, a gente vai fazendo com calma, com paciência, que eu testei a tela do celular hoje de tarde, funcionou beleza, mas agora não quer pegar. Mas nem por causa disso a gente vai deixar de ver os circuitos funcionando, não, certo? Vocês vão ter que só... Nathanael quer ganhar ponto. Vocês vão ter que ter só um pouquinho de paciência comigo. Então, ó, coloquei aqui na escala de resistência. Vou colocar o multímetro aqui do lado. Vou pegar um resistor aqui, tá? Esse meu resistor, ele é marrom, preto e vermelho. E a última faixa dourada. Então, vocês já vão imaginando aí o valor dele. Eu vou fingir que não sei aqui, tá? Eu vou fazer aqui na mão, mas o ideal é que a gente conecte num carinha desse aqui, no protoboard, que a gente coloque o resistor em cima da mesa, para que a nossa mão não tenha contato com a medição, para às vezes não interferir num valor ou outro. Mas como a câmera não está ajudando, eu vou segurar aqui. Resistor é um componente que ele não tem polaridade. No multímetro, eu tenho o preto, que é o comum, que é o negativo, e tem o vermelho, que é o positivo. Eu vou até trocar aqui a posição do meu que eu estava medindo corrente, ó. Para medir resistência também tem posição. Então, eu tenho que colocar o vermelho aqui, ó, onde está o símbolozinho de ohms, né? O símbolozinho de resistência. Então, eu vou tirar a ponteira vermelha, vou colocar aqui, ó, para fazer a minha medição corretamente, tá? Então, aqui, ó, como o resistor não tem polaridade, então, eu posso ligar vermelho em qualquer terminal e preto em qualquer terminal, que não vai dar diferença. Então, eu vou conectar os dois assim, ó. E aí, ele vai mostrar o valor de resistência para mim, certo? Eu vou deixar conectado aqui no meu circuito e vou mostrar a tela do multímetro para vocês. Ju, é certo ficar segurando assim? Não é a melhor forma de se medir, tá? Como eu falei para vocês, dá encaixar no protoboard e fazer a medição. Mas, como a tecnologia não me ajudou, eu estou improvisando aqui. Deixa eu encostar aqui. Vou encostar aqui em um. Deixa eu encostar aqui no outro. Ó, tá aparecendo aí, ó, 0,98. 0,989, dá para ver o quiloohms. Mede na função de voltagem, vou medir sim, tá? Esse resistor, todo mundo conseguiu ver o valor, né? Esse resistor, ele é de 1 quiloohms, tá? E a faixazinha dele de tolerância é dourado, que é 5%. Se vocês fizerem o cálculo, vocês vão ver que esse valor de 0,98 quiloohms
está dentro do aceitável, é bem próximo de 1, tá? Então, esse meu resistor, ele está funcionando. Vamos fazer o teste aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Natanael pediu para medir na escala de tensão. Eu coloquei aqui em tensão. Vou só conectar aqui com o resistor. Tá mostrando para mim aí 1 milivolts, né? Mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui, porque é ruim segurar com a mão. Eita, assim. Eu estou medindo na escala de tensão agora. Natanael, diz aí pro pessoal por que eu estou fazendo isso. Jadi está dizendo que tem carga nele. Vou soltar aqui porque fica pesado. Cadê, Natanael? Vai dizer não? Vou esperar a Natanael responder e vou continuando. Se ele não responder, eu respondo para vocês, tá? Vamos criar um suspensezinho. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ó, quem foi que pediu para eu repetir? Coloca na tomada para ver quanto vai dar. Eu vou colocar, a gente vai medir tensão. Se o tempo deixar, eu falo demais, minha gente. Alguém me pediu para eu repetir o resistor, eu vou fazer com o segundo exemplo, tá? Esse meu segundo resistor, ele tem 5 anéis. Então, ó, no de 5 anéis, o primeiro, o segundo e o terceiro anéis são dígitos, o quarto anel é o multiplicador e o quinto anel é a tolerância. Então, se a gente consultar a tabelinha, vou mostrar aqui a tabelinha para vocês, ó. O laranja corresponde ao número 3. Então, eu vim aqui, ó, laranja 3. As duas primeiras faixas, elas são laranjas, os dois primeiros anéis. Então, laranja, laranja, 3, 3. A quarta faixa é branco. Se eu voltar lá na tabelinha, ó, branco corresponde ao número 9. O branco, ele corresponde ao número 9, então eu coloquei aqui. O marrom é a mesma coisa que multiplicar por 10, então eu tenho 339 vezes 10 dá 3.990 ohms. Ou eu quis abreviar, né? Então eu escondi aqui 3 casas decimais, e aí ficou 3,39 quiloohms, tá? A quarta faixa é a tolerância, o prata é 10%. Então, 10% de 3.390 correspondem a 339. Somei e subtraí. Respondi um colega que queria saber a medida da tomada. Ah, entendi. Mas eu vou explicar. Deixa eu só terminar aqui o cálculo para a gente não perder o raciocínio, tá? Eu somei e subtraí esse valor aqui do... Somei e subtraí esse valor aqui do valor do resistor. Então, subtraindo 3.390 menos 339 dá 3.051. Somando 3.729. E aí, se eu medir com o multímetro e der dentro dessa faixa de valores, significa que meu resistor está correto. Certo? Eu perdi o nome de quem pediu para eu repetir a explicação da resistência, mas ficou claro para todo mundo? Respondam aí para mim. Todo mundo está me ouvindo? Ficou clara a resistência para todo mundo?
Deixa eu ver quem foi que pediu para eu repetir. É Hackson entendeu? Beleza, Hackson. Pessoal, o que acontece? Logo já fica a dica, tá? Vocês já pegam também a dica para aula presencial para ninguém errar. Quando a gente está com o resistor montado no circuito, para medir resistência, a gente tem que desconectar o resistor do circuito, senão a gente vai estar somando todas as resistências que aquele circuito apresenta ao valor do componente. Por exemplo, o fio que vocês vão usar para conectar, ele tem uma resistência, embora seja pequeno, ele tem uma resistência. Então, para medir resistência, a gente precisa tirar o componente do circuito. E aí algumas pessoas confundem muito isso. Até porque o posicionamento que a gente faz para medir a resistência do componente é o mesmo posicionamento que a gente faz para medir tensão. Então, muita gente confunde isso aí, tá? Era isso que eu pensei que o Natanael estava querendo fazer, por isso que eu disse que ia explicar. Eu fiz para mostrar, mas disse que ia explicar. Alguns componentes eletrônicos, a gente vai ver que eles têm uma escala específica para ser medida, mas a gente pode botar em outras escalas, como tensão, como resistência, para também testar um outro parâmetro daquele componente eletrônico sem ser o da sua finalidade, tá? Então, para ficar claro para todo mundo na aula presencial, se o professor de vocês disser assim, ó, monta o circuito e eu quero o valor da tensão, da corrente e da resistência. Para medir a resistência, tem que tirar o resistor do circuito e medir. Ou mede antes de colocar o resistor no circuito que vocês vão montar, tá? Eu trouxe um circuitinho eletrônico aqui para mostrar para vocês, ó. Esse é um circuito bem simples, tá? É caseiro, ele foi feito numa plaquinha de circuito impresso, ó. As trilhas aqui foram todas feitas de solda. Ele tem uma chavezinha liga e desliga. Tem capacitor, tem LED, tem regulador de tensão, tem resistor. Então, se eu pegar um circuito desse, Ju, eu peguei um circuito de um equipamento que falhou e eu quero medir se foi a resistência, eu vi que ela tá preta, mas eu quero medir se ela tá funcionando ou não. Aí, pessoal, nesse caso aqui, eu teria que desoldar. Eu teria que soltar o resistor do circuito, medir a resistência dele, se tiver boa, soldar novamente, tá? Então, esse é o lado chatinho de medir resistência em circuitos elétricos. Para medir tensão, eu não preciso desconectar o componente do circuito, pelo contrário, eu meço o componente conectado, mas para medir resistência, eu tenho que desconectar o componente. Então, fica a dica para todo mundo se lembrar lá na aula presencial e ninguém fazer errado, tá? Eu gastei a aula todinha só para falar de resistência. Minha gente, que vergonha. Posso passar, para a gente não perder muito tempo, eu posso passar para a tensão? Eu vi que tem gente que quer que eu meça a tomada. Não quero deixar vocês com... Beleza, pronto. Tensão é a segunda grandeza elétrica. Tensão, também chamada de DDP, que é o apelido carinhoso de diferença de potencial, é a força responsável por movimentar os elétrons. A tensão, ela sempre tem um lado positivo e um lado negativo. E aí eu coloquei no desenho esse bonequinho empurrando os elétrons. Os elétrons são essas bolinhas com cargas negativas. Deixa eu desligar aqui o ar, que o meu tá muito frio. Elétrons são essas bolinhas com cargas negativas e a tensão é o que empurra o elétron em uma direção. Eu coloquei aqui o sentido real do elétron. O elétron é negativo e o objetivo dele é chegar ao positivo. A tensão é que faz com que os elétrons sigam esse caminho, empurra os elétrons para a direção correta, tá? A tensão elétrica, ela é dada em volts e é representada por essa letra V. Então, ó, resistência é dada em ohms, representado pelo ômega, e tensão é dada em volts, representado pela letra V. Os elétrons, eles estão no condutor
todos perdidos, todos aleatórios, sem querer nada na vida, como vocês estão vendo nessa imagem aí abaixo do lado esquerdo, tá? Nessa imagem aqui. A tensão é que dá o norte para o elétron. Então, quando eu tenho a tensão, que eu digo para o elétron, ó, agora você não vai ficar mais perdido, você vai tentar chegar no positivo. Então, eu dou um sentido para os elétrons seguirem. E a partir do momento que os elétrons têm um rumo na vida, têm um caminho para seguir, esse movimento ordenado vai dar origem à corrente elétrica, tá? Então, tá aqui, ó, para ter uma tensão e para ter um elétron circulando pelo circuito, né? Eu preciso que o meu circuito esteja fechado. Se eu não me engano, na aula presencial de vocês vão colocar uma chavezinha liga e desliga no circuito. Então, tem hora que ele vai estar aberto, tem hora que ele vai estar fechado. A tensão, ela vai de acordo com o tipo de corrente que a gente está usando. Ela pode ser contínua ou pode ser alternada. A contínua, ela é igual em todo o período do tempo. Então, no gráfico, ela é representada por esse tracinho aqui, ó. Em qualquer instante de tempo que eu medir, a tensão vai ser igual, como está aqui a de 1,5 volts. Que é o que eu posso medir na pilha. Então, eu posso chegar lá, quero medir a tensão de uma pilha. Como é que eu faço? Então, posso fazer assim, ó. Vou mostrar aqui uma pilha para vocês. Pilha é um elemento que ele gera a tensão contínua. A pilha aqui, ó, ela gera a tensão contínua, né? A pilha, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. Então, vou voltar novamente lá no meu multímetro. Já estou medindo tensão contínua, tá? Nesse multímetro, tensão contínua, esse que só tem um Vzinho alternado, ele tem essa ondinha aqui, ó, ao lado. Na minha escala aqui, ele também tá para medir tensão, ó, o vermelhinho tá onde mede tensão. E aí eu venho aqui na minha pilha, encosto. Pilha tem polaridade sim, então o correto é eu encostar positivo com o lado positivo e negativo com o lado negativo. Deixa eu ver se eu consigo deixar encostado aqui embaixo. Para mostrar para vocês. Eu não vou conseguir no multímetro, mas eu tenho uma fonte aqui. Eu quero só mostrar para vocês que tá. Eu vou conseguir fazer uma medição, tá? Só conectar aqui. É muito ruim fazer as coisas com uma mão só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Agora. Tá mostrando aqui, ó. Tô com a fonte e a fonte tá com 8 volts. Eu liguei positivo no positivo, negativo no negativo, tá? Ju, se eu quisesse medir a tomada da minha casa, teve gente que perguntou isso para mim. Na tomada da nossa casa, chega a tensão alternada, então eu tenho que mudar a escala, tá? E aí eu coloco positivo de um lado e negativo do outro. Ah, mas você falou que tem polaridade. Como é que eu vou saber qual é o lado que é positivo, qual é o lado que é negativo? E aí entra o que eu vou explicar para vocês nesse exato momento. Deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Tensão alternada, ela tem esse nome porque ela alterna o tempo inteiro, tá? Então, o positivo, ora ela tá aqui em cima, ora ela tá no negativo. Então, os polos positivos, o polo positivo e negativo, ele fica alternando constantemente, certo? E aí, na tensão alternada, na corrente alternada, tem algumas coisas que a gente tem que se preocupar, alguns conceitos, que é amplitude, amplitude, período, frequência. Eu vou deixar esses conceitos, eu ia falar deles nessa aula, mas
Isso, Grace, com o alicate amperímetro consegue o mesmo resultado. Pessoal do Acre Beleza, eu disponibilizo o vídeo para vocês. Eu vi que desde o começo a conexão estava um pouco ruim, não tem problema. Então, eu vou deixar essa parte mais teórica para a próxima aula, tá? Porque eu quero chegar em corrente hoje, eu não quero tomar muito tempo de vocês. E eu também tenho hora, né? Amanhã é carnaval, já quero curtir o carnaval. Então, eu vou passar, mas o conceito de tensão alternada tá aqui, tá? Ela fica variando o tempo todo. Esses conceitos mais teóricos da tensão alternada eu passo para vocês depois. Quero medir a tomadinha, já sabe, muda de tensão contínua para tensão alternada e mede o valor lá da tomada de vocês, certo? Eu ia mostrar um aqui, mas só que eu tô longe, com uma mão só eu não vou conseguir. Pilha, a bateria do nosso celular, tudo é fonte de tensão contínua, tá? Transformador, a energia que chega na tomadinha da nossa casa, são todas fontes de tensão alternada. Gerador, é tudo fonte de tensão alternada. Então, para medir tensão no multímetro não é qualquer escala. Eu coloquei aqui, ó, para vocês medir na pilha, ó, foi esse movimento que eu fiz, tá? Ó, positivo no positivo, negativo no negativo. Aqui é um transformadorzinho, tá? Para medir tensão alternada. Vocês vão chegar a medir na aula de vocês. E aí eu trouxe um circuitinho para mostrar. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o colégio girando. Ó, qual é a ligação que eu vou fazer? Espero não quebrar o computador do Senai. Eu quero que vocês vejam que eu realmente preparei. Deixa eu conectar aqui. Eu tô aqui, ó, com uma fonte de bancada. Deixa eu ver se consigo mostrar minha bancada. Tô com essa fonte aqui de bancada. Eu tô com o meu cooler, que tem aqui, ó, 2 fiozinhos positivos e negativos. Isso é um cooler de computador, tá? Que serve para resfriar. Eu roubei lá do pessoal de montagem e manutenção de mídia. E aqui, ó, tá saindo meu positivo e negativo. Eu vou ajustar aqui a minha fonte para 12 volts. Por que para 12 volts? Porque é a tensão que eu preciso para alimentar o meu cooler. Pronto, ajustei para 12 volts, tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Muito simples. Tá aqui meu cooler. Vou ligar negativo com negativo. Vou ligar positivo com positivo. Não se assustem, o cooler vai fazer um barulho que estava solto na mesa. E aí o meu ventiladorzinho começa a girar, ó. Tá aqui, ó, positivo com positivo. Cuidado para dar um corte, Juliana. Tá aqui, positivo com positivo, negativo com negativo e o ventiladorzinho tá girando, tá? Então, isso é um circuito fechado, pessoal. O que é que tá fazendo bateria de carro, massa? O que é que tá fazendo o ventilador girar? É o elétron, é a corrente elétrica. A corrente elétrica tá saindo no sentido convencional. Ele tá saindo aqui do positivo, passa pelo meu ventilador, faz ele girar e chega aqui, ó, no negativo, certo? Então, é isso que faz o circuito. Se o elétron não tiver como chegar no positivo, ó, vou soltar aqui o preto. Então, ele não tem como chegar no positivo. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu abri o meu circuito. Meu circuito agora, ele está aberto. Então, o meu ventilador para de girar. Se eu conectar aqui novamente o preto com preto, eu fechei o meu circuito. Então, meu ventiladorzinho volta a girar, tá? Então, a corrente, ela só consegue chegar do positivo para o negativo se a gente tiver o circuito fechado. Tá dando para ver as experiências? Eu tô um pouco triste porque eu não tô conseguindo filmar do jeito que eu queria para vocês. Mas eu espero que vocês consigam acompanhar e a gente sair um pouquinho daquela monotonia. Isso, bacana, legal, Jadir. Obrigada, já me deu um apoio moral aí. Então, ó, medi tensão, mostrei para vocês um circuitozinho funcionando. Vamos falar de corrente só para finalizar, tá? Não quero estender muito o prazo. Quem tiver dúvida depois sobre esses assuntos, pessoal, podem falar comigo no chat, eu vou responder todo mundo. Só não pergunta no carnaval, tá? Que eu vou estar brincando, sou filha de Deus. Só dia 7 eu respondo agora.
Lâmpada é assim também, Rodrigo. Palmas, excelente exemplo. Vocês estão dando exemplos maravilhosos, pessoal. Adoro essa participação de vocês. Deixa eu devolver só a lâmpada aqui, que eu tirei do controle do ar-condicionado. O que é que eu faço por vocês? Quem tiver dúvida na parte mais teórica, pode falar comigo depois, tá? É que eu quero que vocês vejam as coisas funcionando, que eu sei que às vezes, eu já fiz alguns cursos à distância, eu sei que às vezes a gente ficar só lendo, respondendo exercício é chato, desestimula, e eu quero que vocês venham para a web para isso, para quebrar um pouco a rotina. 3 anos de faculdade e não consigo entender a metade do que eu aprendi hoje. Minha gente, eu vou chorar. Vocês são muito maravilhosos. Muito, 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 muito. Estou amando todo mundo. Se eu pudesse, eu estaria na aula presencial de cada um de vocês para dar um abraço, dizer um oi, desejar uma ótima aprendizagem. Infelizmente, eu só vou estar no pessoal daqui de Pernambuco. Eu vou passar aqui, eu não sou professora do presencial, mas eu vou passar para dar um oi. Mas sintam-se todos abraçados. Estou amando estar aqui com vocês, tá? Vou falar de corrente agora, porque eu quero que vocês vejam o circuito funcionando. Eu disse que ia botar um LED para acender e eu quero botar esse LED para acender, senão eu não saio daqui hoje, eu tenho uma bebezinha linda me esperando em casa. Então, vê, a gente já viu resistência, que é a oposição à passagem dos elétrons. Viu a tensão? Tensão é aquele cara chato que dá norte na vida dos elétrons, né? Eles estão lá perdidos, sem saber para onde é que vão. E aí a tensão diz, galera, olha o positivo, vamos todo mundo para o positivo. Por que é que vai para o positivo? Porque cargas opostas se atraem, tá? E aí a corrente, ó, tá um circuitozinho aqui, pilha, lâmpada, ó, a galera falou aí de lâmpada, pilha e lâmpada, e o interruptor tá aberto, então a lâmpada ela não acende, porque a corrente, não, o elétron não tem como sair do positivo para chegar no negativo. Quando eu fecho o interruptor, a lâmpada vai acender, então o elétron vai sair do positivo, passa pela lâmpada e chega no negativo. Ju, tem hora que tu diz que o elétron sai do positivo para o negativo, tem hora que tu diz que o elétron sai do negativo para o positivo. Eu estou confusa com esse sentido, então a gente vai alinhar esse sentido agora, tá? Na realidade, elétron é negativo, então ele sai do negativo para o positivo, que é esse primeiro desenho que vocês estão vendo aí no slide, tá? Ele sai do negativo para o positivo. É o que a gente chama de sentido real. Só que os caras lá, quando estavam definindo as grandezas, definindo os cálculos, eles viram o seguinte, que se a corrente é negativa, o sentido da corrente é do negativo para o positivo, eu teria que usar os números todos em negativos. E aí ia ficar uma confusão fazer cálculo com número negativo. Para facilitar a nossa vida, até que enfim alguém pensou, né, em fazer isso, eles adotaram um sentido convencional, que é o sentido teórico, é o sentido para efeito de cálculo. Então, no sentido convencional, a gente diz que a corrente sai do positivo para o negativo, porque aí, desta forma, a gente faz os cálculos todos com o número positivo e fica muito mais fácil de fazer, tá? Então, a partir de agora, eu não vou mais dizer que o elétron sai do negativo para o positivo. Eu vou dizer que ele sai do positivo para o negativo, porque a gente vai adotar o sentido convencional da corrente, que é o sentido que a gente usa para estudar. Certo? Deu para todo mundo entender? Diz aí para mim. Eu já estou terminando, tá, pessoal? Beleza. Então, ó, sentido real e convencional. Convencional para a gente ver. Corrente é medido em ampere, representado pela letra A. Eu não sei se eu pulei esse slide, que eu fiquei super empolgada, mas também tem aqui múltiplos e submúltiplos, tá? Então, a gente usa mais quiloampere e megaampere, e para os submúltiplos, mili, micro, nanoampere, tá? Metais, eles são bons condutores de eletricidade, pois eles possuem muitos elétrons livres lá, como eu falei para vocês, perdidos pelo seu material. Eu mostrei na aula passada, não sei se vocês lembram, o fio que vocês vão trabalhar na profissão de vocês, montando os circuitos, ele é composto por condutor, que tem muitos elétrons livres no centro, e o material isolante, que é um material que tem poucos elétrons livres, revestindo esse condutor, tá? No condutor, para fios elétricos, a gente usa o cobre, que é um excelente material condutor, tá?
É bem interessante. Aqui é o mesmo circuito que eu já tinha mostrado, né? Eu só quis enfatizar aqui que os elétrons, quando a gente coloca uma tensão, eles passam e acendem a lâmpada. Corrente também tem contínua, então em corrente contínua eu tenho tensão contínua, ou seja, é igual em todo o valor de tempo, né? A polaridade. E em tensão alternada eu tenho corrente alternada, a polaridade fica mudando e a gente representa pela senoide. Isso aqui eu vou detalhar mais na próxima aula, tá? Eu coloquei esse bonequinho para vocês gravarem. Eu sei que a gente fixa melhor o conteúdo quando ele é visual. Isso não é um hemóctron, é um elétron. Então, vamos imaginar que ele é um elétron, tá? E aí ele está falando com vocês, olha. Oi, eu sou o elétron. Quando ando de forma ordenada com os meus amigos, eu produzo a corrente elétrica. Ele é um pouco preguiçoso, então pensem nisso, já é outra dica para presencial de vocês. O elétron, ele é preguiçoso. Ele gosta de chegar ao destino dele pelo caminho mais curto e pelo que apresenta menor resistência. Então, pessoal, onde eu tiver um valor de resistência menor, a corrente tende a ser mais alta, porque a maior parte dos elétrons vão passar por ali, certo? Eu disse para vocês que aqui no Nordeste a gente tem muito ditado, né? Meu avô dizia que todo dia sai um esperto e um besta de casa. Com os elétrons acontecem a mesma coisa. Vai ter aqueles elétrons espertos que vão escolher o caminho que tem menor resistência, então a maior quantidade de corrente vai estar nele. Mas tem aqueles elétrons que são bobinhos, né? Então eles vão pelo caminho mais difícil, pelo caminho que apresenta uma resistência maior. Então, na resistência maior, não é que não vai ter corrente, vai ter um valor de corrente um pouquinho menor, certo? Então, já fica a dica para o circuito para ninguém errar na aula presencial. Se o resistor tiver um valor menorzinho, a corrente nele vai ser mais alta. Se o resistor tiver um valor maior, a corrente nele vai ser um pouco mais baixa. Todo mundo conseguiu entender aí? Gostaram do meu exemplo? Responde para eu ver. Valeu, pessoal. O Marcos, vem aqui rapidinho, bem rapidinho. Vou mostrar o circuito para vocês agora para a gente finalizar. Vem que eu quero que tu leia um negócio. Ó, pessoal, vou mostrar o circuito para vocês aqui, tá? Vou deixar minha cara bem grandona. Deixa eu ver se dá para ver. Eita, eu tirei as coisas do lugar. Peraí, né? Isso aqui é um protoboard. Vocês também vão encontrar o protoboard na aula presencial de vocês. Não vou explicar como o protoboard funciona, senão não deixo nada para o tutor, para o professor da presencial. Ele vai explicar para vocês, mas em suma é uma plaquinha onde a gente testa a montagem dos circuitos eletrônicos, tá? Cada trilhazinha dessa, ela tem um sentido de conexão. Eu montei aqui, ó. Deixa eu montar certinho para todo mundo ver. Eu montei aqui, ó. O vermelho vai estar representando o meu positivo. Vai sair aqui, ó. Vai estar conectado com o resistor. O preto representa o meu negativo. Vai sair aqui e vai estar conectado no meu LED. Tá? LED é a abreviação de diodo emissor de luz, então é uma luzinha que vai acender. E aqui, ó, o meu resistor também está conectado com o meu LED. Não sei se eu consigo mostrar para vocês, ó, estão os dois na mesma linha, então eles estão conectados, tá? Esse circuito que eu estou montando é um circuito série, é um resistor em série com um LED. Próxima aula a gente vai falar de série paralelo. Eu vou testar bem muito, porque eu quero montar um circuito série paralelo e medir tensão e corrente para todo mundo ver. Mas aqui eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Nesse circuito, quando eu conectar a minha fonte, então vou vir aqui, ó. Vou só diminuir o valor, tá? Aqui que eu tinha colocado em 12 volts para o ventilador. Para esse aqui eu vou colocar uma tensão um pouquinho menor. Eu vou colocar uma tensão de 8 volts. O resistor que eu estou usando é um resistor de 390 ohms. Então, ó, vou conectar aqui.